sua casa, a casa do Senhor, amém? Lugar seguro, habitação eterna, Altíssimo. Pai, nós te amamos, Pai. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Fica à vontade entre nós, essa manhã. Fica à vontade, Pai. O Senhor é o convidado principal aqui. Sem ti nós não somos nada, Espírito Santo. Fica à vontade entre nós, Pai. Conduz o louvor, conduz a pregação e tudo seja para honra e glória do teu santo nome, Pai. Que não existe ninguém mais digno que o Senhor. Aleluia. Fique à vontade, Pai. Jesus, como esse nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
proclama a tua glória, pois ressuscitas e vives, és invencível, hoje pra sempre reinará. O teu reino, sua glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome, poderoso esse nome, o nome de Jesus. Poderoso esse nome, maior tudo, poderoso esse nome, o nome de Jesus. Poderoso esse nome, o nome de Jesus. Poderoso esse nome, o nome de És maravilhoso, Senhor. És digno, Senhor. Entra em cada coração agora, Pai, que nos ouve. Tu és digno, Senhor. Faz morada eterna, Pai. Ajude o aflito nessa manhã. Coração que está ansioso, com medo do dia de amanhã. Coração que está ansioso, Pai, sem saber como será. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz a tua morada e traz refrigério. É o que nós pedimos nessa manhã. Só o Senhor nos convence. A vontade de nós, Jesus. Agora tudo.
no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém, que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. No meu coração só deseja te adorar. Aqui aos seus pés encontrei meu lugar. E o meu coração, no meu coração só deseja te adorar. Aqui aos seus pés encontrei o meu lugar. No meu coração, no meu deseja te adorar. Aqui aos seus pés encontrei o meu lugar. Amém, aqui se assenta no trono. Seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém, amém, aqui se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Digno é o Senhor.
Senhor, porque de um modo tão terrível tem nos amado, de uma forma tão espantosa, tão grande, tão incondicional. Podemos sentir o teu amor, e ainda que as aflições dessa vida nos oprimam, ainda que as crises, as dificuldades venham, ainda que as incertezas e dúvidas sejam reais, o teu amor nos sustenta. Temos por certo que nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nenhuma dessas coisas nos separará do amor de Cristo. Nenhuma dessas coisas nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Nada pode nos separar, Senhor, desse teu amor. Pai, se tem alguém que tem dúvida, Pai, desse amor, batiza esse coração de amor agora, que essa pessoa sinta a certeza do teu amor, mesmo diante das incertezas da vida, ela sinta a certeza do teu amor e da vida eterna. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Abençoa, Pai, a cada casa, a cada um, Senhor. Inunda cada casa, cada família com teu amor, Senhor. Se tem crise dentro dos lares, se tem crise entre os casais, se tem crise na família, Pai, penetra ali, Senhor, os lugares, Senhor, as pessoas, os ambientes, e transforma tudo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Papai. Nós te amamos. Te amamos. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos, que bom que estamos aqui juntos. Que bom vocês que estão aqui. Que bom você que está conectado aí com a gente. Mais uma vez, né, a gente vai dar espaço para esse momento missionário, né? Eu vi que já tem bastante gente marcando amigos, marcando pessoas. Que bom. Mas você tem a oportunidade de lembrar de mais alguém agora, né? Ou se você está conectando agora aí, marque alguém para assistir aí, né, com você, receber essa palavra de Deus. Amém? Vai marcando alguém aí. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, sua casa, os teus sonhos. Graças a Deus. Vamos lá para a palavra de Deus, queridos. João capítulo 8, versículo 30. O título dessa mensagem é Tratando o Ambiente de Fé. Amém? Tratando o ambiente de fé. João 8, a partir do 30, é o que nós vamos ler aí. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então está aqui, quem foram os que creram em Jesus? O povo de Deus, os judeus que haviam crido nele. Olha o que Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, é um texto muito conhecido, porém, queremos extrair verdades aqui que vai consolidar alguma coisa aqui na minha e na sua vida.
Porque Jesus aqui, ele está tratando um ambiente de fé. Jesus aqui, ele está tratando pessoas que tinham crido nele. Ele não está tratando com pessoas incrédulas. Ele não está tratando um ambiente de, vamos dizer assim, de pecado, né? Ele não está tratando um ambiente de ruína. Ele está tratando um ambiente de fé. Ele está tratando um ambiente onde as pessoas haviam crido nele. Muitos creram nele. Então, se você depois quiser olhar o capítulo 7 e uns versículos aqui anteriores, né, desse 30 que nós lemos, você vai perceber que Jesus estava tendo muitos embates com os religiosos. Com quem? Com essas pessoas que depois creram nele, com muitos outros também. Então Jesus está tendo um embate aqui sobre a religião, sobre as tradições judaicas, sobre o respeito à lei, sobre caráter, sobre comportamento. Mas, quando chega aqui, ele passa a tratar com pessoas que acreditaram nele, que creram nele. É a partir daqui que eu quero te pegar assim na palavra, porque no versículo 31 já fala assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então eles tinham crido, mas para ser discípulo tinha que permanecer firme na palavra. Ou seja, a fé não é algo pronto, a fé é um ato que tem continuidade. É permanecer firme na palavra para ir crescendo, para ir se tornando cada vez mais discípulo, cada vez mais parecido com Jesus. Vamos comigo aqui na introdução, que tem coisas profundas para a gente ver. Então, crer em Jesus, irmãos, não deve ser apenas um ato de fé, tem que ter continuidade na palavra. Eu sei que muitas pessoas, e muitas pessoas que às vezes eu converso, que eu aconselho, que eu acompanho, elas dizem que têm fé. Elas professam fé em Jesus, elas dizem que creem em Jesus, mas muitas vezes não tem uma permanência firme na palavra de Deus. E aí no versículo 32 diz o seguinte, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja 3 coisas importantes nesses versos que nós lemos aqui. Comece a anotar isso aí, comece a gravar isso aí para você perceber coisas aqui. A fé é a chave para a palavra. Então Jesus começou a falar com pessoas que creram nele. Então a fé é uma chave para a palavra. A palavra é a chave para o conhecimento. E a verdade é a chave para a liberdade, para a libertação. Vamos lá de novo? A fé é a chave para a palavra. Quando você tem fé, você já tem uma chave para entrar na palavra. E agora o que você vai fazer? Permanecer firme na palavra. Ok? Permanecendo firme na palavra, então a palavra é a chave para o conhecimento. Então você vai crescendo no conhecimento. E quando você está crescendo no conhecimento, você adquire o que? A verdade. Não são sofismas, a verdade da palavra de Deus. E essa verdade é a chave para a libertação. Então, olha só, a fé é a chave para a palavra é a chave para o conhecimento, e a verdade é a chave para a libertação. Então nós precisamos perceber isso aqui, para a gente crescer e continuar crescendo. Por quê? Porque Jesus está tratando de pessoas que creram nele, assim como eu, assim como você. Hoje Deus está falando conosco, nós que cremos. Agora tem uma coisa muito interessante aqui, que Jesus estava falando sobre fé, sobre tradição, sobre comportamento, né, sobre vida eterna. E Jesus no capítulo 7 fala que ele é a fonte de águas vivas, que quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. Preste atenção, tem um código aqui importante. E aí Jesus está falando dessas coisas, eles acharam o máximo, eles creram em Jesus. Mas quando Jesus falou sobre verdade, sobre o conhecimento da verdade, com aquelas pessoas de fé, algo mexeu dentro deles, algo começou a se manifestar dentro deles. A proposta de Jesus para que eles conhecessem a verdade e se tornassem discípulos, mexeu com eles. Olha o versículo 33, continuando o que nós estávamos lendo.
Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Que interessante. Eles tiveram fé, eles creram. Aí depois que eles creram, depois da fé, Jesus faz uma proposta. Agora é o seguinte: vamos permanecer firme na palavra, vamos conhecer a verdade. Aí nessa hora, irmãos, começou a manifestar algo que estava oculto dentro deles. E é por isso que eu estou falando agora aqui com pessoas de fé. Por quê? Porque nós precisamos tratar um ambiente de fé. Porque fé, para crer em Jesus como Senhor e Salvador, é um primeiro passo, isso é importante. Agora, permanecer firme na palavra é um desafio. Permanecer firme para ser um discípulo de Jesus é um desafio. Muitas pessoas querem ter fé para ter vida eterna, mas não querem ter o compromisso com a verdade. E isso está escravizando muitas mentes, muitos corações. Muitos não querem largar o pecado, muitos não querem largar a vida mundana, muitos não querem largar as coisas do mundo. Por quê? Porque crê, mas não querem conhecer. Eles acreditam em Jesus, mas não querem um compromisso com a palavra. Então eu estou aqui nessa manhã, não para querer desafiar aquilo que você está vivendo com Deus, mas muito pelo contrário, eu quero desafiar você a querer ser um discípulo, porque eles creram em Jesus para a vida eterna, mas a proposta de ser discípulo mexeu com coisas dentro deles, mexeu com a religiosidade, mexeu com a soberba, com o orgulho. Nós já somos livres, já somos filhos de Abraão. Muitas pessoas já deram passos de fé, e um passo de fé para entregar a vida para Jesus, para acreditar nele, mas não querem conhecimento, o conhecimento que liberta. Não querem um conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade, meu irmão, quando nós somos confrontados com isso, isso mexe com algumas mazelas na nossa alma. Quando vem uma proposta de conhecimento da verdade para nos fazer livres, isso mexe com coisas dentro de nós. No caso daqueles judeus que creram, eles ficaram assim, contrariados com Jesus, dizendo: nós já somos descendentes de Abraão. Mexeu com a religião deles, com a tradição deles, como eu disse, com o orgulho deles. Eles achavam que já eram e aquele povo eleito, então eles não precisavam de mais nada. Aquela proposta de conhecer a verdade para ser livre mexeu com eles. E conosco? E dentro de nós, quando Jesus faz uma proposta para nós largarmos aquilo que não agrada a Ele, o que mexe dentro de nós? Quando Jesus nos desafia a largar a mentira, quando Jesus nos desafia a largar o pecado, quando Jesus nos desafia a largar os vícios, quando Jesus nos desafia a largar o adultério, quando Jesus nos desafia a largar a pornografia, quando Jesus nos desafia a largar essa vida que não agrada a Ele, o que mexe dentro de nós? Porque muita gente pode falar assim: não, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, mas eu também não quero largar a minha vida. Então eu quero ter fé para ir para o céu, mas eu não quero largar a mão da minha vida aqui na terra para ser um discípulo dele. O que mexe dentro de nós? Meu irmão, veja que eles acreditam no versículo, eles creem no versículo, no seguinte eles estão resistindo. Num versículo eles estão crendo, eles estão cheios de fé, cremos em ti, mas quando vem desafio, eles resistem. Eu quero falar uma coisa para você: não desista de caminhar com Jesus, porque a salvação não te custou nada, é por fé. Ser discípulo vai te custar tudo, porque é uma proposta de vida, é uma proposta de caminhada, é uma proposta de viver toda a sua vida por Ele, para todas as coisas para Ele. É um desafio muito maior do que simplesmente: eu creio e vou para o céu. Não, agora é um desafio de caminhar com Jesus, de andar com Jesus, de levar a mensagem do Evangelho, de levar a mensagem das boas novas para aqueles que estão desacreditados. É renunciar aos nossos próprios desejos às vezes, é renunciar às nossas preferências, é renunciar muitas vezes aquilo que nos deixa confortáveis na nossa religiosidade, porque Jesus veio desafiar a religiosidade, e religião não vai te levar para lugar nenhum. A verdadeira religião que a Bíblia fala é ajudar aqueles que são necessitados.
Agora, a proposta de Jesus foi para que eles vivessem uma vida de verdade, uma vida que eles permanecessem firmes na palavra. Firmes na palavra. Então eu quero ir partindo para a conclusão aqui com você, te falando de duas coisas importantes para permanecermos firmes na palavra. Tá bom, pastor? Eu creio em Jesus, eu creio em Cristo como Senhor Salvador da minha vida, e agora? Agora eu preciso permanecer firme na palavra. Agora eu preciso ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Então, quais são as coisas? Tem muitas, mas eu separei duas coisas aqui importantes para que possamos permanecer firmes na palavra. Para que a cada desafio que Jesus dá para nós, não fique mexendo com coisas ocultas dentro de nós. Fique mexendo com sujeiras dentro de nós. Como eu disse no caso daqueles judeus, quando mexeu ali naquela sujeira que eles tinham que pôr para fora, eles já se resistiram a Jesus. E quando nós somos desafiados, o que mexe dentro de nós? O que nós precisamos largar? Não, eu quero Jesus, mas eu também quero o pecado. Eu quero Jesus, mas eu também quero a pornografia. Eu quero Jesus, mas eu também quero sexo, droga e rock and roll. Né? Duas coisas importantes para permanecermos firmes na palavra. Dê espaço para a palavra de Deus em sua vida. Dê espaço. Como assim espaço, pastor? Vou explicar melhor. Olha só o versículo 31. Está escrito assim. Jesus disse para aqueles que creram nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Permanecer firmes na minha palavra. Agora olha o versículo 37 aqui, na mesma discussão, queridos. Na mesma discussão, versículo 37. Jesus falando para eles: eu sei que vocês são os descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Uau! No versículo 31, Jesus está dando a dica: agora que vocês creram, vocês precisam permanecer firmes na palavra. Eles resistem. No 37, Jesus está mostrando para eles por que eles estão resistindo. Porque na vida deles não tinha espaço para a palavra de Deus, espaço para as verdades de Deus. E é sobre isso que nós estamos falando essa manhã, de uma verdade que liberta, uma verdade que liberta as mentes escravizadas, uma verdade que liberta as almas que estão oprimidas. Então você precisa dar espaço para a palavra de Deus. E o que é dar espaço para a palavra de Deus? É quando você começa a tirar da sua vida coisas que tomam espaço na sua vida, que não tem nada a ver com Deus. Tem muitas pessoas cheias de teologia. E eu vou falar para você, meu irmão, tudo que tem na Bíblia é teologia, mas nem toda teologia está na Bíblia. Não sei se ficou confuso, mas tudo que tem na Bíblia é teológico, é da teologia. Fala de Deus, fala sobre Deus, fala sobre o conhecimento de Deus, fala sobre a verdade de Deus. Tudo que tem na Bíblia é teológico, mas nem tudo que é teológico, que são doutrinas, ensinamentos, estão na Bíblia. E é por isso que muitas vezes nós precisamos tirar algumas coisas de dentro de nós para dar espaço para a palavra de Deus, porque senão você vai viver sempre de opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo. O que Deus fala sobre o que realmente é pecado? O que Deus fala, sei lá, sobre aborto? Não, mas não pode. É matar. Mas eu acho que seria bom. O que Deus fala sobre homossexualismo? Amamos todas as pessoas, como Deus ama todas as pessoas, mas o que Ele fala sobre isso? Não é minha opinião. Todo tipo de amor vale, essa é a minha opinião, mas o que a Bíblia diz? Então preciso dar espaço para a palavra de Deus. Não, eu tenho fé em Jesus, mas eu não quero largar Maria. Eu tenho fé em Jesus, mas eu não quero largar minha religião. Eu tenho fé em Jesus, mas eu não quero deixar. Meu irmão, muitas coisas que nós aprendemos estão enchendo nossa vida e tirando o espaço que deveria ser da palavra de Deus. Em nome de Jesus, vamos renunciar, vamos abrir mão hoje de toda idolatria, sabe, de todo culto ao ego, de todo egocentrismo, de tudo aquilo que são preferências e desejos, de todos os achismos que nós temos, porque nós estamos achando muita coisa, e quando a gente está achando muita coisa, nós estamos tomando
espaço da palavra de Deus aqui dentro. Permanecer firme na palavra é mesmo quando as minhas preferências são confrontadas. Dar espaço para a palavra de Deus é mesmo quando todas as minhas opiniões são confrontadas. Dar espaço para a palavra de Deus é mesmo que todas as minhas crenças sejam confrontadas, mas eu abro mão daquilo que eu penso, que eu acredito, e fico com a palavra de Deus. E eu posso até dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu obedeço, e nisso existe vida. É dar espaço para a palavra de Deus. Não, isso a Bíblia diz que é errado, então eu não vou fazer. Isso a Bíblia está confrontando, então eu vou deixar a minha vida. Isso é permanecer firme na palavra, dando espaço para a palavra de Deus. Os mesmos que creram em Jesus, no verso 31, são os que no verso 37, Jesus está dizendo: vocês não estão dando espaço para a minha palavra. O caminho para ser verdadeiramente livre é o caminho do conhecimento da palavra. É por isso que nós temos que tratar o ambiente de fé. É por isso que nós temos que tratar esse ambiente de fé dentro da nossa casa. Porque a gente tem um conjunto de valores dentro da nossa casa, que muitas vezes a gente deixa passar batido. São valores importantes dentro do lar que a gente vai esquecendo. São como aquela mulher que perdeu uma dracma. Ela não perdeu fora, ela perdeu dentro de casa. E ela começa a arrumar a casa para encontrar aquele valor que ela perdeu dentro de casa. E quando a gente não se preocupa em reencontrar valores que nós perdemos dentro de casa, a gente perde toda a nossa casa. Então, esse conhecimento da palavra de Deus vai nos fazer viver cheios da verdade, onde quando nós vemos um dos nossos filhos, por exemplo, por mais que nós os amamos, e nós vemos os nossos filhos fazendo algo que vai contra a palavra de Deus, é chamar, sentar, conversar. Por quê? Porque muitas vezes a gente evita estresse, a gente evita fadiga. Você vê o marido fazendo alguma coisa errada que vai contra a palavra de Deus. Você vê a esposa fazendo algo que vai contra a palavra de Deus. Mas vamos evitar confronto, deixa para lá, vamos deixar passar batido. Não, queridos, a verdade é a verdade absoluta da palavra de Deus. E essa verdade da palavra de Deus precisa ser conhecida por todos da nossa casa para vivermos em harmonia. E mais uma vez, eu não estou falando de religiosidade. Sabe qual é o problema? Que essa religiosidade anda muito paralela com o reino de Deus, porque pessoas cheias de religião, eles apenas apontam erros dos outros, dizem: não, na palavra está escrito isso, na palavra está escrito aquilo, na palavra está aquilo, mas eles não têm vida da palavra dentro deles, e isso traz morte para dentro de casa. A palavra de Deus, ela gera transformação, ela gera cura no ambiente da nossa fé, gera cura na nossa casa, gera cura no nosso trabalho, gera cura nos ambientes que nós estamos. Por isso que eu estou nesse assunto, tratando um ambiente de fé. Porque tudo bem que existe um vale de sombra e de morte, tudo bem que existe um vale de ossos secos, tudo bem que existe lugares tenebrosos, cheios da presença de demônios, cheios, sabe, da presença de espíritos malignos. Tudo bem que existem lugares que estão debaixo das trevas, lugares de sombra e de morte, mas eu estou falando aqui para tratarmos um ambiente de fé. Porque para a gente sair e ser luz onde há trevas, precisamos ser luz dentro da nossa casa, dentro do convívio da nossa família. E a palavra de Deus gera essa cura, gera uma nova confiança em Deus. É a palavra que gera uma nova criação, é a palavra que gera uma nova visão, é a palavra que trata o nosso ambiente de fé. Nós estamos lendo a palavra com os nossos familiares, nós estamos meditando na palavra. Segunda coisa, a palavra nos dá propósito e destino. A palavra de Deus, que é a chave para a verdade, não se desconecte da palavra. A palavra de Deus, que é a chave para a verdade, essa verdade que é a chave para a liberdade, para a libertação, tá? Essa verdade, ela gera para nós propósito e destino. Jesus, lá em João 6, capítulo 6, versículo 63, Jesus diz o seguinte: a minha palavra, as minhas palavras são espírito e vida.
As palavras que eu tenho vos dito são espírito e vida. O que é isso, irmãos? Você que está me assistindo aí, o que é a palavra ser espírito e vida? Espírito quer dizer inspiração, vida quer dizer prática, ou seja, minhas palavras são espírito e vida, ou seja, quando a palavra é espírito, ela te inspira, ela te enche, e quando a palavra é vida, é quando ela transborda fora de você tudo aquilo que você recebeu da palavra. Minhas palavras são espírito e vida. Espírito é inspiração, é algo que eu não vejo, que eu recebo, que é entronizado. Vida é aquilo que eu pratico da palavra, aquilo que eu ponho para fora. Então, primeiro a palavra me enche, ela é espírito, ela me enche, e depois ela transborda através de mim como vida. E aí eu ponho em prática aquilo que eu sei na palavra, porque de teoria tem muita gente cheio. O que precisa é pessoas que entronizam essa palavra e transbordam em formas de atitude, em formas de prática de verdade. É quando a gente é tratado com desrespeito, mas você está cheio da palavra e você não trata na mesma moeda, você trata com respeito. É quando você é injustiçado, mas você está cheio da palavra e você não trata com injustiça, você trata com justiça. É quando você está, sendo tratado com leviandade, mas você está cheio da palavra, e estando cheio da palavra, o que você vai transbordar? Você vai transbordar justiça, você vai transbordar amor, respeito, honra. Você não vai tratar com leviandade também. Essa palavra que nos enche é inspiração, e ela é vida, é atitude, é prática, é conduta, é a maneira como nos comportamos. Aleluia. E aí, nisso a palavra começa a nos limpar. Sabe o que João disse? Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 3. Jesus está falando com discípulos que agora permaneceram firmes na palavra. Discípulos que foram renunciando, deixando suas vidas, deixando suas coisas, deixando tudo para trás e seguindo Jesus. Agora lá no capítulo 15, Jesus fala o seguinte: agora vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Quanto mais você recebe da palavra de Deus, mais essa palavra vai te limpando, vai te transformando, sabe? Não é para manifestar apenas a sujeira dentro de nós, para permanecermos sujos. É a palavra que vem, confronta nossas ideologias, nossas crenças, nossa mentalidade, nosso comportamento, e quando ela confronta isso, ela vai limpando e vai nos transformando. Aleluia. É a palavra que nos dá destino, é a palavra que nos dá propósito, é a palavra que nos limpa. Então a palavra, meu irmão, é essa mesma palavra que gera fé, ela nos sustenta também no dia a dia e para a vida eterna. Eu vou ler mais um último versículo com você, no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha só, vamos meditar um pouquinho nisso aqui? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, preste atenção em algo que a gente já conhece muito. A palavra é aquilo que ilumina o nosso passo a passo, o nosso dia a dia. Por isso, lâmpada para os meus pés, é no dia a dia, aqui ó, no passo a passo, dia após dia. Cada enfrentamento que eu tenho, cada dificuldade que eu tenho, é no dia a dia. A palavra ilumina o meu dia a dia. Eu recebo a palavra, e essa palavra vai me abençoando para me dar passo após passo, passo a passo, dia após dia. E eu vou indo, e aí vem um ataque do maligno, e eu confronto pela palavra, e eu venço o maligno, porque Cristo já venceu o maligno. Eu estou dando passo a passo, a palavra ilumina os meus pés, ela é lâmpada para os meus pés, é no passo a passo, é no dia a dia, ela vai me iluminando. Mas ela não é só para o meu dia a dia, ela também é luz para o meu caminho. Ou seja, quando eu olho, eu tenho uma visão, eu vejo além. A palavra me sustenta hoje, no que eu estou enfrentando hoje, mas ela me dá uma esperança para um destino e para um futuro que está estabelecido por Deus. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque a palavra, ela me ilumina
me sustenta a cada desafio diário, mas ela também ilumina o meu propósito, o meu destino, ela clareia o meu futuro. Então, meu irmão, eu não sei o que você está vivendo hoje no passo a passo, eu não sei o que você está vivendo hoje nos desafios diários, eu sei que a palavra vai iluminar você para sair de todo o desafio que você está enfrentando, toda a crise que você está enfrentando hoje. Mas não é só a lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Por quê? Porque quando você olhar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, você ainda pode ter uma esperança e um futuro desejado, uma esperança de olhar lá na frente e saber, tudo isso vai passar e eu vou sair disso muito melhor que eu entrei. Tudo isso vai passar e a igreja vai sair disso muito melhor do que ela entrou. Tudo isso vai passar, as empresas vão continuar avançando, crescendo. Em nome de Jesus eu abençoo as empresas, os empresários. Em nome de Jesus eu abençoo os profissionais, os operários. Em nome de Jesus eu abençoo os autônomos. Em nome de Jesus eu abençoo os pastores, as igrejas, os líderes, os ministérios. Em nome de Jesus eu abençoo você que está precisando de uma porta aberta de emprego, porque talvez o desafio seu hoje seja uma porta de emprego, mas para o futuro a palavra também te ilumina para dizer, Ele coloca uma porta aberta na sua direção. Eu abençoo sua família, eu abençoo seus negócios, a sua casa. A palavra de Deus vai te sustentar hoje, no que você está vivendo hoje, mas vai dar para você também a esperança de um futuro melhor. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor, glorifique ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você, eu quero orar com você, eu quero dizer para você que a vida com Cristo, a vida com Jesus, não é apenas para ter fé no momento, mas é para tratar o nosso ambiente de fé, para sermos discípulos, para permanecermos na palavra. Aí a palavra que diz, então eu não preciso ter confirmação. É a palavra de Deus que diz isso? Bom, então eu não preciso de nada além da palavra de Deus para saber se isso é de Deus. É a Bíblia que te manda fazer alguma coisa? Porque é interessante que a Bíblia nos manda fazer alguma coisa, mas se essas coisas que a Bíblia nos manda fazer confrontam as nossas ideias, confrontam as nossas crenças. Porque, querido, crenças elas vêm a partir de verdades, entre aspas, que nós vivemos no dia a dia, que nós vemos e participamos, e isso forma as nossas crenças. Ou uma crença pode ser formada por um impacto de vida emocionante que eu tive, algo que me afetou emocionalmente profundamente. Aí eu gero crenças, não, as coisas é assim mesmo e tal. Até coisas boas assim também geram crenças. Mas outro dia a gente fala sobre isso, porque é um assunto muito profundo, interessante. Mas sabe, quando a palavra de Deus vem, ela tem que confrontar essas crenças que nós geramos. Porque alguém pode pensar o seguinte, o ser humano não presta. Mas a palavra diz que nós somos obra-prima da criação de Deus. Alguém pode dizer, família, casamento, isso não existe mais. Mas a Bíblia diz que o matrimônio é sagrado. Alguém pode acreditar que para mim não tem jeito mais, eu não posso casar de novo, eu não posso recomeçar. A Bíblia é cheia de recomeços e de novos começos. A Bíblia é cheia de novas chances. Confronta, meu irmão, essas crenças pela palavra, pela verdade da palavra. E aí você vai permanecer firme sendo discípulo. Mesmo quando isso aqui, mesmo quando essa verdade, essa palavra mexer com coisas dentro de nós. No caso dos judeus que creram, eles falaram, nós já somos livres, nós não precisamos de libertação nenhuma. Nós precisamos disso diariamente. Senhor, abençoa essas vidas, Pai. Abençoa esses que estão aqui, Senhor. Abençoa esses que estão conectados, esses que estão participando conosco aqui, Pai. Esses que estão, Senhor, agora em casa, com o coração quebrantado. Espírito Santo, toca estes que estão com o coração contrito.
que estão com o coração quebrantado em tua presença, que querem permanecer firmes na tua palavra, que querem permanecer firmes na tua presença. Sustenta cada um, meu Deus, em nome de Jesus, porque tua palavra é luz para os nossos pés, é algo que ilumina o nosso dia a dia, que nos dá força para vencer no dia a dia, mas também é luz para o nosso caminho, que nos aponta a direção, que nos dá uma visão, um propósito. Então, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Toca na casa de cada um. Abençoa, Pai, a cada família que está agora recebendo essa oração, cada pessoa aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que a verdade que liberta seja uma chave na mão de cada um agora. Que essa verdade que liberta, essa verdade que traz libertação, seja uma realidade para cada um agora. Então, meu Deus, eu te peço, Senhor, transforma-nos, trata o nosso ambiente de fé. Trata, Senhor, nosso ambiente de fé. Quando a nossa fé estiver esmorecendo, Pai, trata, Senhor.